a história e tem as possibilidades. De deixá-las procurar soluções e por meio do mercado. A crise de liderança, ela é um reflexo não só da ausência da liderança atual em resolver a crise, mas ela também é uma herança de lideranças passadas que não fizeram as reformas estruturais e institucionais que o país precisa. Então, a crise de hoje é um reflexo do que não foi feito no passado. E hoje é fundamental que o Brasil aproveite a crise como uma oportunidade para enfrentar os reais problemas e não para, mais uma vez, dissimular falsas soluções e evitar que os grandes problemas sejam resolvidos. Portanto, na verdade, o que mede uma boa liderança é a sua capacidade de resolver reais problemas. E quais são os reais problemas? São aqueles que todas as soluções técnicas já tentadas não funcionam mais. Isso exige que a sociedade mude de atitude, mude de comportamento e de crença para fazer as reformas institucionais. Essas reformas, essas mudanças que o Felipe bem aponta na crise atual, as soluções tradicionais não servem mais, e no caso do brasileiro, a ideia de que o Brasil tem um lugar isolado do mundo e que pode fazer as coisas sozinho, que foi o que levou a esse ciclo de maus investimentos que agora está se realizando como prejuízo, vão exigir mudanças de grande porte. E aonde que você vai buscar apoio para as mudanças? Quer dizer, parte do que é crise é que as pessoas tentam reiterar as soluções tradicionais. Agora, vai ter que começar a pensar, e imperiosamente, em soluções que não são as tradicionais. Aonde você vai buscar apoio para isso? Não no Estado excludente, mas numa mudança importante na direção de que a sociedade tenha um outro papel no desenvolvimento brasileiro. Essa sociedade brasileira já está pronta para ter um papel melhor. O Brasil melhorou muito as condições de saúde, de educação, de tempo de vida das pessoas, e elas já tinham a capacidade de se governar bem e de empreender. Então, o que tem que mudar é que tudo vai ter que se apoiar nesta capacidade de um jeito diferente, com mais globalização, com mais atenção à questão ecológica e construindo instituições que sejam adequadas para esse mundo do futuro, que é o que não está acontecendo. Então, a crise é o quê? Nós estamos dando respostas a problemas errados, não respostas erradas. Os problemas que nós estamos tentando resolver no Brasil são outros, o que nós temos que resolver. Nós estamos tentando resolver problemas que não existem, não tem sentido tentar resolver desse jeito. Essa é a mudança. O Jorge Caldeira disse uma coisa muito importante. No fundo, o que essa crise tem que fazer? Ela tem que reconectar a sociedade com o Estado e fazer com que essas artérias da confiança seja restabelecida. Porque o Estado democrático vive da confiança das pessoas nas instituições. E isso só será feito no dia que nós conseguimos reconectarmos novamente a sociedade ao Estado. Enquanto houver esse divórcio, nós vamos continuar vivendo esse período de crise. E essa crise, eu acho que até para complementar, é muito mais uma crise do governo central brasileiro, não é uma crise do Estado brasileiro como um todo. As prefeituras funcionam, os poderes delegados e vereadores funcionam, a maior parte dos governos estaduais funciona bem e em equilíbrio fiscal. Nós temos uma crise concentrada na instância central de governo, que está não só paralisada, como o que tem acontecido. Qual é a solução que tem sido dada para essa crise? Supor que você vai conseguir aumentar impostos na recessão, o que é uma situação com o governo somando tudo dá alguma coisa, somando as pedaladas, com o que o governo gasta mais do que arrecada, e com o que arrecada dá mais de metade do PIB. Isso não tem futuro. Então, a gente tem que começar a pensar que nós temos que ter outro futuro em mente, outro Estado central agindo de outra maneira. No momento da crise, eu falo assim, os gregos já tinham uma frase muito interessante: quando as fúrias são lançadas, nem os deuses controlam mais as fúrias. E nós estamos vivendo agora esses períodos de fúrias soltas. Então é difícil saber quais são as consequências, os desdobramentos da crise. Então, ao invés de pensar em tempo, eu acho que nós temos de ficar de olho nas oportunidades que nós temos para fazer as mudanças estruturais e comportamentais de atitude. Então, isso é que vai, na verdade, determinar qual é o tempo que nós vamos sair da crise. Quanto mais nós postergarmos essas mudanças, maior será o período da crise. E eu acho que talvez até mais do que isso.
A pátria é a pátria dos cidadãos. A pátria é de todos. A pátria é uma coletividade formada pelo Estado e pela sociedade. Não é só... Então, a pátria não se faz porque o Estado quer e não se faz com a sociedade desamparada de um Estado. A crise atual é a cisão entre essas duas instâncias, sendo que o Estado é mais o Estado central do que os outros, está aumentando. Tem que começar a diminuir. Quer dizer, e o papel de uma liderança, que acho que é isso que o Felipe fala, é dizer o seguinte: temos que resolver de outro modo esta relação, porque esse modo em que ela está torna-se inoperante. O exemplo maior disso é 2 milhões de pessoas nas ruas e não acontece nada como resposta. Não porque o Estado queira, porque o desejo de todos era responder a isso, mas é que tem uma incapacidade operacional. Então, isso tem que entrar no jogo, está entrando depressa no jogo, né? E a solução que se der para isso exige liderança. E liderança começa por dizer: isto é um problema, né? Esse é o problema que nós temos que resolver. Porque se você vai resolver o problema errado, se você sai de casa e não sabe para onde você vai, a chance de você não chegar aonde você espera é grande. E resolver o problema significa engajar a sociedade na busca da solução. Verdadeiros líderes conduzem as pessoas nessa busca coletiva das soluções de problema. O líder não diz: eu sei qual é o problema e qual é a solução. Aliás, esse é o problema recorrente porque nós não conseguimos resolver os problemas estruturais no Brasil. Portanto, essa conexão com a sociedade só vai existir no dia que essas lideranças souberem mobilizar as pessoas, engajá-las na busca das reais soluções para os reais problemas. Ou, dito de outra forma, que tenham conexão com o que já está lá embaixo, né? Quer dizer, porque a solução tem que ser adequada à sociedade. O Estado não vai conseguir uma solução que ele imponha uma solução à sociedade na atual crise que ele está. O único modo é reconectar, é fazer um governo que tenha sentido democrático e que tenha tamanho, regulação para a sociedade existente, que é uma base empreendedora, é uma base que realmente é democrática, que tem uma tradição. O Brasil tem as instituições para fazer isso, tem a história e tem as possibilidades para fazer isso. E é nessa história, nessa tradição e nessas possibilidades que nós vamos achar nossas soluções. Esse é um ponto interessante, que mostra o seguinte: como a base vê essas oportunidades ocorrendo a partir de deixá-las procurar soluções e por meio do mercado. Ao passo que o Estado, ou seja, o governo atual, central, vê o mercado como um mal necessário, não como uma forma de se criar solução para sair. Então, essa é a mudança de comportamento, de cultura que precisa ser feita. Entender que é por meio exatamente em dar autonomia e liberdade às pessoas é que as grandes soluções vão aparecer. Lembrar que, como a formação democrática do brasileiro vai até o último cidadão, lembrar que a mãe na favela educa às vezes com valores melhores do que os valores públicos, que o homem que carrega o carrinho de reciclagem e fica juntando lixo e reciclando é um empreendedor. Ele está tentando ganhar a vida por ele mesmo, ao modo dele, e melhorar de vida fazendo um trabalho, né? Então isso está até o último da sociedade brasileira. Então, deixar que as pessoas façam, como o Felipe disse, é simplesmente deixar que as pessoas façam e confiar que elas fazem. E não regular na suposição de que o cidadão brasileiro não sabe nada e que o Estado tem que paternalisticamente tomar conta de tudo. É desregulamentar.